Fala pessoal! Começando aí mais uma aula do nosso curso grátis. Eu sou a professora Polly. Estou super feliz aqui de estar transmitindo esse conteúdo para vocês. Estou muito feliz com o feedback de vocês e na perseverança de vocês estarem aqui comigo participando dessa aula. Hoje vamos falar de NOC. E por que tá aqui no ENIC antes? Vamos já descobrir isso também, tá bom? Bem, não é uma linguagem, uma classificação tão simples, conforme nós vamos ver, né? Mas nada tão assim difícil que você não possa aprender, que na sua perseverança, na sua caminhada, na sua força de vontade, você não vai aprender. A aula de hoje é mais curtinha, tá bom? A de hoje e de amanhã, para que você tenha aí essa garra, né? Continua, segue firme. Eu quero aprender esse trem, então vamos aprender esse trem, tá bom? E a gente vê que isso aí anda caindo em provas, né, de concurso, enfim. Pessoal, esse material, os slides aqui estão em formato de PDF aqui na descrição do vídeo, tá? Você vai ver que quando você abre, em cimazinho aí no chat, tá? Tem o link que você consegue baixar esse material. Tanto esse quanto nas aulas anteriores, né, da resolução, de Nanda, para que você tenha isso em mãos, vá marcando aí. E antes da aula começar, lembra aí de ativar o sininho, curtir aqui o canal, me seguir aqui no canal para que você receba esse conteúdo assim que eu aparecer, assim que eu começar um vídeo novo, ele apareça para você em notificação, tá bom? Isso te facilita também esse acompanhamento. Outro ponto, dá uma moral lá no Instagram, então faz aí uma fotinha, faz um print da parte da aula que você mais gostou, ou que tá interessante, ou que você tá curtindo e coloca lá no story e me marca, tá bom? Isso faz muita diferença aí para o nosso trabalho, para a nossa caminhada, beleza? É isso, hoje vamos falar de NOC. Cadê meu NOC? Tá aqui, NOC novo, né? 7ª edição. Estou aqui trazendo as principais atualizações desse livrão. Olha como ele é grosso para vocês. Vamos já entender, fiquem tranquilos, né? Nada tão difícil que você aí não vai conseguir. Vamos falar hoje de resultados utilizando a NOC. Obviamente, eu deixei aí pendente uma coisa ontem. Então, gente, se você veio para essa aula sem participar da Dinanda, você pode ficar aí meio bugado. Então, assim, tem que participar da Dinanda, é uma caminhada, é um processo, e a gente sabe que esse processo é em etapas, e ontem a gente estava na etapa de julgamento clínico, né? Então, a gente faz esse julgamento clínico, deixei vocês aí com uma tarefinha de casa, né? E aí, a gente ontem passou pela segunda etapa do processo de enfermagem, que é diagnóstico, e hoje a gente caminha para a terceira etapa. E quando a gente fala da terceira etapa, que é a etapa de planejamento, nesse momento aqui do planejamento, o que a gente vai fazer? A gente vai tanto elaborar, detectar resultados que a gente espera alcançar, quanto ações e intervenções. E a gente só consegue decidir essas intervenções que a gente vai fazer se a gente tem em mente esses indicadores, esses resultados esperados que a gente vai acompanhar. Por isso aqui eu coloco essa aula de NOC antes da aula de NIC, tá? Porque dentro do nosso planejamento a gente coloca um resultado que a gente espera alcançar e que a gente vai acompanhar para ver se a intervenção tá dando certo, né? Então é isso que a gente vai fazer hoje na aula de NOC. Aqui é interessante que eu só vou colocar aqui para vocês verem, Nanda. Aqui nós utilizamos os resultados da NOC, as intervenções da NIC, com as atividades e ações. A gente acompanha aqui, ó, nesse contínuo, implementa as ações da NIC, e nesse contínuo aqui, ó, como um contínuo mesmo, a gente vai vendo a evolução com os resultados da NOC, com os indicadores da NOC, tá? Lembra do dever de casa de ontem? Onde eu trouxe um caso bem tranquilo, bem simples, do senhor Tanaka, na tradução do nosso aqui em português, o senhor Roberto, né, aquele senhor que estava fazendo quimioterapia, que tem um estágio de câncer 4 de esôfago, né, e ele foi no ambulatório, foi notado ali a possibilidade de metástase, e foi feita uma avaliação, né, ali de triagem, né, e uma avaliação mais aprofundada nesse paciente. Aí, a partir disso, nós ali pegamos uma parte, gente, não participou da aula de ontem, volta lá, tá bom? Para a gente poder fazer esse contínuo aqui.
E a gente pegou aqui uma partezinha dessa avaliação do senhor Tanaka, porque a enfermeira então percebeu que ele tem uma vermelhidão da pele na região sacral, tem uma área de vermelhidão que dá 3 centímetros, tem um baixo peso, tem uma fadiga, tem sedentarismo, tem fraqueza generalizada, passa a maior parte do tempo deitado no sofá. Ela notou também uma parte esbranquiçada, né, nele, que nem tá aqui, enfim, né, lá no livrinho tem essa partezinha esbranquiçada, que é bem característico ali daquele eritema também, tá? Junto com a vermelhidão da pele na região sacral. E baseado nisso aqui, ficou de dever de casa você colocar um diagnóstico de enfermagem da Ananda. E aí, o que vocês acharam de diagnóstico da Ananda para esse paciente? Coloquem no chat, né? Podem ir colocando. Vocês pensaram em alguma coisa? Vocês chegaram a visualizar lá no livro alguma possibilidade de diagnóstico de enfermagem? Enfim, né, nós temos alguns lá, certamente vocês estão colocando aí, né, a integridade da pele prejudicada, integridade tissular, que inclusive eu comentei ontem, de diagnósticos novos, e existe até um diagnóstico um pouco mais preciso para essa situação, porque, óbvio, ele está com a integridade aqui da pele, né, prejudicada, mas de forma que a gente vá especificar mais e fique mais preciso para o senhor Tanaka, um planejamento mais direcionado, né? O que a gente vai achar então nessa ocasião para ele? Ele tem uma lesão por pressão no adulto. Perceba que é um diagnóstico mais direcionado para uma ação que a gente vai ter voltada para a lesão por pressão, porque a integridade da pele prejudicada acaba sendo um diagnóstico do ponto de vista de pele mais geral. Ele tem integridade da pele prejudicada, mas perceba qual é essa integridade, o que de fato está acontecendo. Ele tem uma lesão por pressão e é no adulto. Quando você especifica o seu planejamento, ele também é mais direcionado. O seu planejamento é para isso aqui, o seu planejamento é para essa situação. Por que foi então escolhida a lesão por pressão no adulto? Porque a gente percebe que é um paciente que, como ele tem aqui uma fadiga contínua, ele tem sedentarismo, ele tem uma fraqueza generalizada. Olha o que a gente acha. Ele tem pressão sobre proeminência óssea, ele tem forças de cisalhamento, então, acontecendo, que são as causas, né? Os fatores relacionados, que são as causas desse diagnóstico. Isso é evidenciado, pelo quê? O que a gente viu que evidencia que ele tem uma lesão por pressão, em especial aqui o eritema. Obviamente a gente pode ter mais situações aqui, no caso dele é evidenciado em especial pelo eritema. Então a gente fecha aqui para esse paciente um diagnóstico de lesão por pressão no adulto, relacionado à pressão por proeminência óssea e forças de cisalhamento, conforme evidenciado por eritema, tá bom? Conforme evidenciado por eritema, foi um diagnóstico que a gente fechou e também que está lá na Ananda 2024-2026 para você conferir. Baseado nisso aqui, a gente vai para a próxima etapa. O que eu vou fazer agora? Meu paciente tem uma lesão por pressão. Qual é o próximo passo? É o meu planejamento. Eu preciso desenvolver um plano assistencial para ele. Claro que a gente viu que o senhor Tanaka não tem só essa situação, tá bom? Eu afunilei para a gente seguir um raciocínio clínico. Óbvio que nesse planejamento nós vamos colocar outras coisas para ele. Lembre-se, ele está ali com uma situação voltada para uma metástase, né, de um câncer grave, importante, né? E baseado nisso tem outras coisas acontecendo e diagnósticos importantes também acontecendo para a gente colocar no nosso planejamento. Aqui eu só dei essa funilada para a gente entender e ir para um resultado ANOC para essa situação, tá bom? Mas não podemos esquecer as demais situações desse paciente, porque ele é um todo, tá? O paciente, ele é global, ele é um todo então, tá? E a gente vem aqui, então, desenvolver um plano assistencial voltado para ele, né, compartilhado com sujeitos do cuidado, da equipe de enfermagem de saúde. O que tem que ter nesse plano é o que a gente viu lá na resolução. A gente estabelece os diagnósticos prioritários, tá? A gente vai identificar os resultados esperados de enfermagem.
Logo em seguida, a gente vai, e claro, esses resultados precisam ser mensuráveis, eu tenho que medir, né, esses resultados, e eles precisam ser execuíveis, eu tenho que conseguir executar isso aqui que eu tô colocando na minha cabeça. Então, se o meu paciente tem uma lesão por pressão, qual que é o meu resultado? O que eu espero? Né? E o que eu vou acompanhar? Isso é executável? Eu consigo executar? E aqui a minha tomada de decisão clínica, que é declarada pela prescrição de enfermagem. Olha aqui as intervenções, as ações / atividades. Amanhã a gente vai entender essa diferença aqui. Perceberam que então nesse caso a gente vai definir NOC, tá? Um resultado da NOC e NIC em seguida para a gente poder montar um plano para esse paciente. Por isso a aulinha de hoje vem antes da de NIC, que a gente precisa pensar nesse resultado que a gente espera alcançar desse paciente. Lá na Nanda, a gente tem uma parte que fala só sobre como que eu vou colocar diagnósticos em ordem de prioridade. Como que eu vou fazer isso? A gente tem, então, uma parte lá que traz essa descrição, como é que a gente vai colocar dentro desse planejamento isso, como que eu vou priorizar? A gente, óbvio, vai considerar a urgência desse diagnóstico, priorizar os diagnósticos que representam ali uma ameaça, né, imediata, ou que possa se agravar muito rápido. Lesão por pressão é uma situação nesse sentido. Ela pode se agravar muito rapidamente, em horas, né? De um dia para o outro, se não for tratada prontamente. Tá? Os diagnósticos que afetam diretamente a vida do paciente, né, devem ter, então, prioridade. Tá? Então, como priorizar um diagnóstico? Considerar a urgência. Lembrando que aqui, ó, essa fase de priorização, a gente está dentro do planejamento, tá? As interações, avaliar as interações entre os diagnósticos, porque muitas vezes, gente, um diagnóstico ele tem relação com o outro, ele está causando outro. Então, avaliar exatamente isso, as interações entre os diagnósticos. Dá prioridade aos diagnósticos que causam ou exacerbam outros diagnósticos, tá vendo? Eu vou dar prioridade a eles. Por exemplo, aqui ele está dando o exemplo da ansiedade. Né? Aqui, por exemplo, a ansiedade excessiva em alguns pacientes pode contribuir para um padrão de sono ineficaz. Então, a ansiedade é um diagnóstico e o padrão de sono é outro diagnóstico. Se a ansiedade está causando o padrão de sono prejudicado, eu vou então focar na ansiedade e trabalhar com diagnóstico de ansiedade, baseado nessa interação dos dois, tá bom? Ou em outra situação, como diz aí, um padrão de sono pode contribuir para o aumento da ansiedade. A gente tem que analisar caso por caso. Qual que é a fonte? Qual que é o diagnóstico ao abordar a fonte do problema, né? A fonte do problema que está causando ali, a gente vai entender onde a gente vai trabalhar. Então, essa interação entre os diagnósticos, a gente também tem que fazer um raciocínio clínico para a gente entender. Tá bom? Outro ponto, as preferências do nosso paciente. A gente sempre vai ali questionar esse paciente, conversar com esse paciente, considerar a opinião dos nossos pacientes e a priorização para ele. Certamente, uma lesão por pressão pode estar incomodando ele. No caso que tiver uma discrepância, tá dizendo aqui, ó, de diagnósticos de enfermagem, né, nas prioridades definidas pelo enfermeiro e pelo paciente, é fundamental manter uma comunicação aberta. A gente explica para ele a lógica por trás da nossa escolha, a lógica por trás dessas prioridades que a gente escolheu. E por fim, como que a gente vai priorizar? Ele dá a dica aqui das necessidades humanas de Maslow, da gente aplicar aquela ordem da pirâmide, né, das necessidades humanas de Maslow, para a gente entender que há coisas base, que há coisas aqui que são prioridade, porque estão relacionadas com a parte fisiológica da nossa vida, que faz a gente se movimentar, que faz a gente ali mesmo viver, beleza? Algumas aqui dessa caminhada dentro do planejamento, para a gente pensar em como priorizar esses diagnósticos de enfermagem. E aí a gente tem já um diagnóstico, foi escolhido aqui, né? Eu acabei escolhendo um diagnóstico do caso dele, para a gente poder ter um pouquinho mais, que é algo assim, quando a gente fala de
lesão de pele, quando a gente fala de ferida, quando a gente fala de lesão por pressão, é algo que acontece em diversas situações clínicas, né? Pode acontecer na pediatria, na ortopedia, pode acontecer na UTI, né? Então eu trouxe essa situação, por mais que tenha sido um caso bem específico de câncer, né, metástase, eu trouxe essa situação para que você, enfermeiro aí que está formando, desculpa, você, aluno que está formando, enfermeiro aí recém-formado, que já está trabalhando, que certamente já viu, já pegou, vai pegar coisas nesse sentido aí na sua prática, possa ter esse pensamento junto comigo. Por isso a escolha aqui da lesão por pressão. Aí, baseado nisso, a gente entra em NOC, que NOC é uma classificação de resultados de enfermagem. Olha lá comigo. Atualmente, vamos trazer aqui essas atualizações, é uma classificação que vai trazer resultados. Estamos na 7ª edição, tá? Eles são atualizados, aqui saiu em 2024, se atualiza de 4 a 6 anos. Normalmente, ali em 5 anos, surge a próxima atualização. Atualmente, dentro dessa classificação, ela é complementar, então é uma classificação complementar da NANDA, da NIC, mas ela pode ser usada com outras terminologias, está escrito isso inclusive no livro, nessa nova versão, tá? Ela é considerada ali complementar de NANDA e de NIC. Atualmente, existem 612 títulos de resultados de enfermagem dentro do livro, tem novos 82 resultados. Atualizados foram 402, muitos resultados foram atualizados. Nós temos 2 novas classes, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente. Uma está no domínio 4 e a outra está no domínio 5. Inclusive, um dos domínios mudou também o nome, tá? O título. E temos resultados principais para diferentes especialidades. Vou falar isso aqui no final para vocês também, tá bom? NOC, gente, é considerado um pouquinho mais complexa, né, esse sistema de classificação, porque lembra lá da NANDA, que eu dei o exemplo para vocês dos domínios e das classes, onde os domínios são armários, né, as classes são gavetas, e os diagnósticos ficam dentro de pastas. Aqui, gente, nós temos mais gavetas, mais pastas. Então, do ponto de vista de terminologia, de taxonomia, nós temos mais níveis. Lá na NANDA, nós temos domínio, classe, diagnóstico, né? Nós temos ali os 3 níveis. Olha aqui dentro da NOC quais são esses níveis. Nós temos 5 níveis dentro da NOC. Então, na estrutura taxonômica, nós temos 5 níveis. Nós temos os domínios, nós temos as classes, nós temos dentro das classes os resultados. Na NANDA pararia por aqui. Mas dentro desses resultados aqui, gente, nós temos indicadores. E dentro desses indicadores, nós temos medidas. Nós temos sistemas de medidas desses indicadores, né? Que é por escala de pontos, onde eu vou calcular se esses resultados estão sendo alcançados ou não. Para quê? Para eu ver se a minha intervenção está funcionando. Vamos tentar entender isso melhor? Então, nós temos atualmente 7 domínios, 36 classes, 412 resultados. Muitos indicadores, porque dentro de cada resultado tem muitos indicadores, tá? E as escalas de medida, nós ainda temos em alguns diagnósticos 2 escalas de medida, mas a maioria é só uma escala de medida, na maioria dos resultados, onde a gente vai medir os indicadores ali numa escala de 5 pontos. É o mais comum dentro do livro da NOC, a gente medir esses indicadores ali, fazer uma análise por 5 pontos, tá bom? Para que isso serve? Para que propósito a gente tem? Gente, os resultados são elementos de medida do meu plano de cuidado. Se eu tenho uma ferida, se eu tenho uma lesão, eu tenho diversos indicadores aqui. Profundidade, exudato, eu tenho odor, eu tenho a profundidade, a medida, exudato, odor, granulação, vários indicadores, tá? Aqui dessa ferida. E aí eu vou colocar uma cobertura, vou escolher uma cobertura para essa ferida, e como é que eu vou saber se essa cobertura está dando certo ou não? É exatamente isso. Eu vou analisar esses indicadores com notas, com pontos, com medida. Não, diminuiu a profundidade, aumentou a granulação, o odor diminuiu, ou seja, isso que a gente já faz na prática está aqui dentro da NOC de forma descrita, baseada em evidência,
só para a gente aplicar de fato e ver, cara, tá dando certo? Tá dando certo? Não, não tá dando certo. Então é isso que é o acompanhamento dos resultados. Faz a gente medir se o nosso plano tá dando certo ou não tá dando certo. Direciona as nossas intervenções. Não, vamos para outra cobertura. Não, vamos por outro lado. O paciente não está melhorando a dor. A dor dele continua a mesma, então vamos mudar. São fatores motivacionais, tá bom? São fatores de medida, são fatores de acompanhamento. Então tem diversas ali, tem muito sentido o resultado. Princípio de resultado centrado no paciente, proposto por Tanuri, Pinheiro, Lefreve, que é exatamente isso, a gente centrar no cliente, tá? Em lugar de a gente focar o que a gente quer fazer, focar nos resultados que o nosso cliente, o nosso paciente espera alcançar também, né? O que ele espera alcançar nessa internação, nesse processo dele, é paliativo, não é paliativo? Como que a gente vai alinhar isso, né, com ele, com a família, o que ele espera? Então, esses resultados centrados no paciente é essencial para a gente fazer esse acompanhamento. E aí, dentro do livro, eu tá usando esse termo agora, resultados de paciente sensível à enfermagem, na tradução, tá? É um estado então é o conceito. O que são esses resultados? É um estado, um comportamento, uma percepção do indivíduo, família ou comunidade, que é medido ao longo de um contínuo, na resposta a uma intervenção. Então, isso aqui a gente vai medir para ver se a intervenção está dando certo, ou intervenções, tá? Esse conceito é de 2024, estava em 2020, se manteve em 2024, tá bom? Resultados usando a NOC é isso, prática baseada em evidência. A ideia é mensurar resultados, identificar mudanças no estado do paciente ao longo do tempo. E aí, cicatrizou ou não cicatrizou? Melhorou ou não melhorou? Tá respirando melhor ou não tá? Melhorou a dor ou não melhorou? Né? Tava constipado, ele conseguiu evacuar, não conseguiu, tá? É a gente fazer essa evolução, a gente fazer esse acompanhamento. O consenso entre enfermeiros sobre resultados padronizados do paciente sensíveis à enfermagem permite que enfermeiros estudem os efeitos das intervenções nos resultados ao longo do tempo em diferentes contextos de cuidado. Então, a riqueza dessa classificação é indiscutível. É uma taxonomia complementar à NAND e à ANI, que eu já falei, fornece uma terminologia para identificar os resultados, avaliação de etapas do processo de enfermagem, conteúdo para elementos de resultados lá no Nursing Mínimo Dataset, que é o conjunto de dados mínimos, né, que a gente tem de dados de enfermagem e de saúde no mundo, tá? Desenvolvimento de sistema computadorizado de informação, tá? Com base de dados que sejam padronizados, que sejam uniformes. NOC, gente, foi desenvolvido em uma pesquisa, foi uma pesquisa original, distribuída pela primeira vez, ó, numa publicação de um artigo, tá? Com uma visão geral dos métodos em 1998, mas a publicação mesmo da taxonomia compondo a classificação só se deu na segunda edição, que foi em 2000. Então, tá fazendo aniversário aí a NOC de 25 anos, tá? A taxonomia é uma organização sistemática dos resultados. Esses resultados são divididos em grupos ou categorias. Isso aqui se manteve também, essa mesma descrição. Acabei de ler ela aqui no livro, tá? Que é baseada em semelhanças, diferenças e relação entre os resultados. Tem diversos trabalhos no livro, utilização da NOC na Espanha, né? Como que isso é trabalhado lá, né? No SNOMED, tá? Utilização da NOC para mensurar o valor do cuidado na prática clínica, isso é do livro anterior. E aí é muito legal que é como a gente mede a enfermagem, o valor, gente, da enfermagem. Olha que interessante. E eles consideraram a NOC para fazer essa análise, né? A NOC foi implementada em um sistema de gravidade direcionada por resultado e a partir disso eles começaram a ver os dados de rotina, mapearam para a NOC, traduziram para a escala que tem dentro da NOC, que é tipo Likert. Não, é muito legal. Foi gerando pontuação para ver, né, esses resultados do paciente e fizeram a relação da carga da enfermagem com as horas de cuidado, né, e fazendo essa gravidade de score para avaliar ali a mensuração do valor do nosso cuidado. Não, incrível, né? Muitos trabalhos aí, esse aqui foi em Kansas, tá? Um trabalho lá de Kansas. E
a gente segue aqui com a NOC aprendendo essa taxonomia. Já falei, 7 domínios, 36 classes, 612 resultados. Aí aqui é o seguinte, algumas mudanças, tá bom? Para eu mostrar para vocês. Então, 7 domínios, 36 classes. Atualmente, a gente tem o seguinte, a classe saúde percebida mudou para saúde e qualidade de vida. Eles acharam que saúde percebida era muito restrito, era um termo muito restrito, então passou para saúde e qualidade de vida. Aqui, nesse domínio, conhecimento em saúde e comportamento, acrescentou uma classe, tá? Acrescentou uma classe, habilidade de apoio à saúde. Aqui essa classe mudou, era saúde e qualidade de vida e passa para estado de saúde, tá? E acrescentou uma classe aqui, saúde percebida e situação de vida. Então continua com 7 domínios, sendo que esse aqui mudou o nome, tá bom? Acrescentou então 2 classes, essa daqui mudou o nome, acrescentou essas duas, e a gente também percebe em toda a classificação, entrou resultado em todas as classes, segundo o livro, tá? Entrou resultado em todas as classes aqui dentro da taxonomia. Quando a gente vai lá em um domínio, domínio 1, ó, saúde funcional. Vamos entrar aqui, ó, dentro de manutenção de energia. Essa aqui é uma classe, tá? Esse aqui é um domínio. Aí a gente entra, ó, no domínio, saúde funcional, classe, manutenção de energia. Nós temos diversos resultados, todos codificados. Todos codificados. Repouso, sono, tolerância à atividade, tá bom? Mesma coisa, domínio 2, saúde fisiológica. Um exemplo aqui, com a classe cardiopulmonar. Diversos resultados, todos codificados. Essa é a taxonomia. Aí outro exemplo, saúde comunitária, né, a classe bem-estar da saúde, diversos resultados. Então, dentro de todas as classes lá, eu tenho diversos resultados, beleza? Dentro do livro, professora, como é que eu vou fazer? O livro, ele é grosso, né? Porque o livro, esse é o da Nanda, apresenta todos os resultados. Aqui nesse livro, a gente tem essa organização taxonômica explicada na parte introdutória. Aí tá vendo que ele é todo marcadinho? Todos os resultados da NOC estão aqui em ordem alfabética. Aí é diferente da Nanda. A Nanda tá lá por ordem dos domínios, tá bom? Aqui está por ordem alfabética. Então, se você quer procurar um resultado chamado cicatrização por segunda intenção, a gente vai lá na letra C, tá? Em ordem alfabética, ó, o Czinho aqui, ó. Ver se vocês conseguem ver. Ó, C, tá vendo? C, opa! C. Aí, ó, essas marcações, ó, é toda porque o livro é em ordem alfabética. Então, como é que eu vou achar lá um resultado em ordem alfabética dentro do livro? Você acha esse resultado. Hoje, então, ele é todo codificado. O livro é todo codificado, tá bom? Todos os resultados são código. Vamos voltar lá para a lesão por pressão do senhor Tanaka, do senhor Roberto, né, no caso? Vamos chamar ele de Roberto Tanaka, né? De Roberto Tanaka. Então, a gente vai lá para a lesão por pressão. Isso aqui é só uma foto mesmo, tá? Só para a gente poder elucidar e a coisa talvez entrar mais fácil na nossa mente. A gente tem 2 domínios lá na NOC, um chamado saúde funcional, um saúde fisiológica. Dentro aqui do domínio saúde fisiológica, a gente tem a classe integridade tissular. Dentro dessa classe, nós temos diversos resultados, tá? Dentro da classe integridade tissular, são resultados que descrevem a condição e a função dos tecidos corporais de um indivíduo. E aí, vem aqui, ó, alguns desses resultados. E aí a gente acha cicatrização por primeira intenção, por segunda intenção, de queimadura, consolidação óssea, integridade tissular pele e mucosa, recuperação de queimadura, saúde oral. E aí a gente pode ir aqui diretamente para cicatrização de ferida segunda intenção, tá bom? Dentro do livro, e eu já trouxe para vocês que isso aí vai aparecer em ordem alfabética. Estou até procurando aqui uma outra situação, deixa eu ver aqui, isso, em ordem alfabética. Deixa eu passar, pronto, aí mostrando para vocês, olha lá, dentro da NOC, tá?
Aí tem alguns livros, como por exemplo aqui o de Tanuri Pinheiro, que já trazem resultados sugeridos, tá? Resultados sugeridos para alguns diagnósticos de enfermagem. Então, se a gente tem integridade tisular prejudicada, integridade da pele prejudicada, diagnósticos relacionados à pele, ele já dá alguns resultados sugeridos, né? E esse foi um deles aqui, cicatrização da ferida, segunda intenção, tá? Resultado esperado. Alguns livros brasileiros vão falar que quando a gente coloca um resultado esperado, é algo no futuro, é algo que você espera alcançar. Então, para descrever no prontuário, como é que eu vou colocar, professora? A paciente apresentará a cicatrização da ferida por segunda intenção. Vamos combinar que é uma coisa que a gente já coloca, né? Se o paciente está com uma ferida, está com uma lesão, a gente, eu falei isso na aula lá atrás, né? Na primeira aula da gente, a gente já tem um raciocínio e o resultado, e é a coisa mais óbvia que a nossa mente às vezes passa batido porque é muito óbvia. Passa batido porque já tá lá. Antes da gente pensar na ação, a gente já pensou no resultado. Né? Se eu estou agindo, se eu estou implementando, eu já quero alguma coisa com aquilo. Então, se eu estou ali aplicando uma cobertura, que é o que a gente faz todo dia, curativo, aplicação de cobertura, avaliação daquela ferida, a gente está fazendo o quê? Já quer que cicatrize. Então, o resultado, de certa forma, é algo mais óbvio. Isso aqui a gente já coloca no prontuário, você já está colocando, já está fazendo planejamento do seu paciente, você já está fazendo o resultado esperado. Tá? O que eu estou apresentando para você é uma classificação de resultados que codifica, né, que tem licença para se colocar em prontuário. Você pode, Nanda, diferente da Nanda, Nokini, que precisa de licença para ser colocado em prontuários eletrônicos, você pode incluir a codificação, você pode fazer trabalhos, né? Vou falar um pouquinho agora, já, de como a gente vai aplicar isso na prática. Tá? Então tem aqui resultados sugeridos. E a gente envolve muito conhecimento de enfermagem que já existe na nossa prática. E o que é isso aqui? Quando a gente vê uma ferida, obviamente isso já vem na nossa mente. As bordas, a granulação, o odor, a profundidade, a drenagem, o tamanho, vem ou não vem? Diz aí, enfermeiro, isso vem ou não vem na nossa mente? Não passa batido essas coisas na hora que a gente abre uma ferida. Não passa batido essas coisas na hora que a gente abre uma lesão. Não passa. Você só precisa saber que isso aqui são indicadores. É isso aqui que a gente vai acompanhar. É exatamente isso que vem na sua mente. Cara, eu tenho que melhorar isso aqui. É exatamente aquilo ali que você quer mudar, né? Por que você está aplicando a cobertura? Eu quero diminuir, né? Nossa, a borda ali tá hipérbole. Como é que eu vou fazer para mudar? É isso aí que você vai acompanhar. São os indicadores, tá bom? Desse processo. Dentro da NOC, vamos entrar dentro do resultado? Chama cicatrização de ferida segunda intenção. Tá em que parte do livro? Lá na letra C, tá bom? Em ordem alfabética. Continua com esse mesmo código. Esse é o NOC 2024. Sempre vai ter a definição do resultado dentro do livro. Você pode escrever aqui, né, enfim, né, a classificação do resultado. E vem os indicadores, olha que interessante, granulação, formação de cicatriz, tamanho da ferida, drenagem serosa, sanguinolenta, serossanguinolenta, purulenta, vai estar aqui, né, esses indicadores. E aqui essa parte são os indicadores e agora a gente faz ali uma análise através de uma escala, tá bom? De avaliação de Likert por 5 pontos. É assim que a gente acompanha esses indicadores do paciente para ver o que? Se a nossa intervenção, olha lá que interessante, tá dando certo. Intervenção a gente vai falar amanhã. Mas alguns, essa é a outra página, né? O eritema, inflamação, edema, pele, necrose, escamação, tunelização. E aí a gente vai, extensa, substancial, moderada, limitada, nenhuma. A gente dá essa nota para a gente acompanhar o resultado através dos indicadores, né? Em alguns resultados tem figuras no livro, né? Na parte de queimaduras, né? Cicatrização de feridas, para exatamente a gente acompanhar também essas regiões, tá? E aí os resultados esperados, no caso, como é que é o nome dele? Roberto
Tanaka, né, RT. Então, a gente tem um diagnóstico de enfermagem que nós encontramos lesão por pressão no adulto, relacionada à pressão sobre proeminência óssea e forças de cisalhamento, conforme evidenciado por eritema. A gente acha, então, dentro da NOC, o paciente, cicatrização por segunda intenção. Como que eu vou escrever isso no prontuário, professora? Eu não sei a NOC, eu não tenho a NOC, e eu quero focar aqui no meu planejamento do processo de enfermagem. O paciente apresentará cicatrização por segunda intenção em até 2 meses e até 1 mês, depende muito aí, né, do nível da lesão, né, da superficialidade, da profundidade, enfim, eu coloquei aqui algo geral só para você ver o seguinte, que muitas referências indicam colocar o resultado esperado, óbvio, esperado é no futuro, apresentará aquilo que você espera e um prazo, né, em até, né, é dor, em 1 hora, né, você colocar esse prazo pensando num planejamento, se é curto prazo, se é médio prazo, se é longo prazo, e isso entra também na sua prescrição, porque isso aqui vai entrar lá nas ações, né, da sua intervenção. Realizar curativo, quantas vezes ao dia, quantas vezes na semana, tá? Todo dia? Não. Troco de 7 7, enfim, tá? Então isso entra lá na sua prescrição, que a gente vai falar sobre isso amanhã. Por isso que essa é uma primeira parte. Por isso que resultado esperado é a primeira parte. Como aplicar isso na prática, tá? A realidade mesmo. Como que eu vou levar isso para minha prática lá? A gente pode ter situações para ensino, para pesquisa, para consultório, para concurso, para área hospitalar. Vamos um por um, né? Quando a gente fala de ensino e de pesquisa, sinceramente, é livro. Você ter de fato ali para ensino caso clínico, faz caso clínico utilizando ali a NOC mesmo, situação respiratória, cardiopulmonar, saúde da família, né? O que é a situação, oncológica, tem diversas, vou já falar isso aqui na prática para vocês. É a utilização mesmo do livro. Lá o professor, lá dentro da graduação, é fazer o aluno mesmo ali conhecer no mínimo a taxonomia e fazer uma evolução, estudar a partir de caso clínico esse raciocínio. O que ele espera alcançar? O que ele espera alcançar? Gente, na minha tese, a minha tese de doutorado, eu falo sobre o ensino do processo de enfermagem. E tem uma experiência, né, de uma escola que foi muito interessante lá nos Estados Unidos. Essa escola usa NOC, né, desde então, assim, os primeiros semestres. Os primeiros semestres eles já usam as linguagens padronizadas de Nanda, NOC e NIC, para isso ir entrando na cabeça do aluno, desde o primeiro semestre em que começa-se a falar da enfermagem, né, que é o ideal, que aí ele vai começando, mesmo em fisiologia, anatomia, aplicando, né, falando já de enfermagem, por que não ir aprendendo anatomia e fazendo essa relação, né, com o que a gente tem na prática através de caso clínico. E aí essa escola mesmo foi trabalhando desde os primeiros semestres com as disciplinas básicas, a linguagem, caso clínico e linguagem padronizada, as classificações. Caso clínico em linguagem padronizada. Gente, chegou lá no 4º semestre, para 5º semestre, ele já tinha um desenvolvimento de raciocínio clínico, assim, muito além de pessoas que já estavam na prática. Ao formar, tá lá no livro, inclusive, esse exemplo tá dentro do livro da NOC 2020, tá? Tá falando lá sobre essa experiência. Ao formar esse aluno, né, que agora era enfermeiro, ele já estava indo para a prática com raciocínio clínico em diversas situações de caso. Em diversas situações, oncológico, mulher, adulto, criança, idoso, né, violência. Lá nos Estados Unidos eles têm diversas outras situações diferenciadas, né, assim como aqui no Brasil tem, que lá não tem. Então eles já iam ali meio que com a cabeça pronta, chegava lá na prática, eles já sabiam utilizar. Né? Inclusive os termos fáceis e cicatrização segunda intenção, precisa procurar mais, eu já sei, né, que é cicatrização por segunda intenção, então facilita muito. Então o ensino, né, faz toda a diferença, aprofundamento em pesquisas também, para que isso entre cada vez mais na mente da enfermagem, tá?
Consultório. Seu consultório é de quê? Ah, o meu consultório é de amamentação, é na parte de obstetrícia, ou então a amamentação, o meu consultório é de estética. Você pode, vou já mostrar para vocês que lá no final do livro eu tenho resultados já direcionados para diversas especialidades. Então você já vai lá na especialidade e vê a lista de resultados que a NOC te propõe. Você pode só pegar esses resultados para aplicar dentro da sua clínica. Eu não sei se você tem um prontuário, se tiver um prontuário eletrônico, precisa dar licença. No caso, se não tem, você pode fazer um instrumento mesmo, né, físico, onde você inclua os principais diagnósticos dentro da sua clínica, os principais resultados. Ah, eu preciso de um primeiro exercício e pegar o livro e delimitar esse diagnóstico da minha clínica? Preciso. Mas você não precisa daquela abrangência, já que o seu caso é estética, já que o seu caso é oncológico, já que a sua clínica é de ostomias, né, feridas, curativos. Você vai focar naqueles resultados. Em um ano, utilizando esses resultados, você vai estar com eles aqui na mente. Você vai ter ali já uma estrutura padrão dentro do seu consultório, do que você vai ali analisar para cada paciente, acompanhar num contínuo o seu paciente. Estética, fez um procedimento estético. O que eu preciso acompanhar, né, da pele do meu paciente, questões de alergia, questões, enfim, de possíveis complicações, questão de expectativa, não é ferido e curativo, não é amamentação, é uma mãe que não consegue amamentar, que está tendo dificuldade, uma amamentação conturbada. A gente viu que tem esse diagnóstico agora dentro da NANDA, amamentação exclusiva conturbada. E aí o que eu vou precisar acompanhar? Né? Você vai precisar pegar esse livro inteiro aqui e usar todos os dias? Não! Você precisa delimitar os resultados esperados para a sua realidade e utilizar eles. Em um ano você vai estar, menos de um ano, você vai utilizando sempre aqueles resultados, acompanhando aqueles indicadores. Você vai estar ali 1000 anos além, à frente de diversos outros profissionais que fazem a mesma coisa. Concurso, fazer muita questão de concurso público, né? E na área hospitalar, assim como eu falei de consultório, é uma UTI oncológica. Cara, uma UTI oncológica, cadê a equipe dessa UTI? Cadê a líder dessa UTI? Vamos delimitar? Mas o hospital, ele não pega a licença da NOC, não tem problema, vamos estudar, né? Não vou usar a NOC, vamos utilizar uma linguagem mais padrão, resultado esperado, né? Fazer raciocínio clínico. Eu sempre digo que, no geral, como aplicar a NOC na prática, exercitar com casos clínicos ou reais, ou caso clínico se for aluno, caso clínico ali fictícios, tá? Mas se não é real, pega os casos clínicos e vamos aqui discutir. Né? Dá para aplicar? Não dá? Indicadores? Dá? Não dá? Tá bom? Há muitas discussões sobre essa aplicação. Lá dentro, atualmente, da NOC, tem resultados essenciais para áreas de especialidades em enfermagem. E tem 51 especialidades com sugestões de resultados dentro do livro aqui, algumas delas para você ter noção, gente, dermatológica, não, a minha área é diabetes, é geronto, gente, muitas, cuidado perioperatório, urgência, crítico, ambulatório, plástica, cirurgia plástica, anestesia, diversos. Olha, eu tô passando alguns aqui. Eu trabalho com reabilitação. Não, eu trabalho em saúde escolar, transplante, pediatria. Gente, muita coisa. Aí você entra em uma dessas especialidades. Vamos pegar aqui uma especialidade. Lesão de medula espinhal, que tem aqui, né? Uma das especialidades que eles têm lá. Aí você entra, aí traz aqui os resultados que ele sugere. Onde eu vou achar esse resultado? Mobilidade, lá no M, no livro. E aí você vai decidir com a sua equipe, você vai decidir na sua clínica se faz sentido você usar. Então desses todos aqui, eu só vou desenvolver 10 no meu material. Eu só vou desenvolver 10 aqui na minha ficha. Eu só vou desenvolver 20. Eu só vou desenvolver 5 que são os mais utilizados aqui, né? E aí a gente vai fazendo todo um trabalho. Cuidado em instituição de longa permanência, cuidado paliativo, eu tenho diversos resultados aqui propostos dentro da classificação. Cuidados de emergência, vários. Gente, é riquíssimo a parte de emergência, tá? De complicações, de fisiológico complexo, cuidados críticos, olha o tanto de resultado.
né? Muito legal. De dermatologia, vocês que são da área de estética, olha que legal. Diversos resultados que vocês podem acompanhar. Lembrem, cada um desses tem indicadores, feridas e ostomias, tá? Diversos outros lá. Aqui são só alguns exemplos. Não passei de 1 hora, 43 minutos, tá? Enfim, gente, NOC, do ponto de vista geral, eu dei um apanhadozão de NOC para vocês, o que é a classificação, sobre o que ela trata, como que é a taxonomia, os níveis dessa taxonomia, tá bom? Os domínios, as classes, quantos resultados nós temos, como que a gente acha esses resultados no livro, beleza? O que mais que a gente falou? Vai colocando aí no chat. A gente falou sobre como aplicar isso na prática, se você é de um consultório, se você trabalha lá num setor específico, num serviço de saúde específico, se você é estudante, quer fazer uma pesquisa, riquíssimo esse material, viu, gente? Que material top para fazer uma pesquisa. Então, assim, NOC traz tudo isso, a gente falou também um pouquinho do planejamento e onde NOC entra no planejamento, beleza? Em linhas gerais, é isso, tá? As principais atualizações, a gente trouxe também algumas coisas. Eu espero que tenha te ajudado, falo isso de todo o meu coração. Quero parabenizar a sua perseverança, você está aqui comigo, saiba que você também aí, ó, está anos-luz à frente de muitos enfermeiros. Se você tem aí uma curiosidade sobre esse tema e sabe, entende o tanto que ele é importante, né, na sua realidade, né, na realidade da enfermagem. Parabéns, show de bola. Só falta uma aula, hein? Que é a aula de NIC. Amanhã a gente conhece a classificação de NIC. Eu espero vocês aqui, viu? No mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, meu canal do YouTube, Professora Poli, aí na tela, né? Lembrando vocês aí do meu Insta, para você me marcar lá, Professora Poli, o meu site. Vou abrir uns cursos aí logo logo, inclusive de processo de enfermagem, tem um módulo só de Nanda, módulo só de NIC, não é só uma aula, né? Tem ali algumas aulas, tem a taxonomia lá, né, que eu digitalizei essa parte inicial para vocês terem, enfim, né? Tô aí com um curso quase aí saindo do forno para atualizar tudo direitinho para vocês, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, viu? Manda o feedback. Beijão e até amanhã.